Em um mundo cada vez mais digital, a conectividade se tornou fundamental por conta da pandemia, aumentando ainda mais a importância dos serviços de telecomunicações. Muito mais que uma mudança de geração tecnológica, o 5G vai tornar viável as mais diferentes e infinitas possibilidades de soluções e negócios, além de acelerar o desenvolvimento digital do país. A projeção é de que o 5G será a geração de telefonia celular com crescimento mais rápido na história, trazendo inúmeros benefícios para as pessoas, enormes ganhos de produtividade por meio da automação de processos e, claro, a expansão da internet das coisas. Mesmo sendo o setor de infraestrutura que mais investe no país, vários desafios precisarão ser superados para que tudo isso se torne possível. É necessário ter regras claras que privilegiem a expansão das áreas de cobertura, serviços e o atendimento da população. Para a implementação do 5G, será necessário um número de 5 a 10 vezes maior de antenas que as tecnologias anteriores. O problema é que existem leis municipais que dificultam a instalação de infraestrutura e tornam o processo extremamente demorado. É preciso evoluir na modernização da legislação municipal. Além disso, a carga tributária também precisa passar por uma reforma ampla para que esteja mais em linha com a importância das telecomunicações para o país. O caminho não será fácil, mas é preciso que exista um trabalho em equipe para que juntos possamos concretizar mais essa etapa de desenvolvimento e conectividade do Brasil. O 5G é a nova conexão do Brasil com o futuro. Some will say it can't be done. That bringing internet access to all is simply too hard. The costs are too great. The distances too wide. Mountains too steep. But some wills are bigger than the hills standing in their way. This is about a mission that reaches beyond any ocean. A mission to improve access to education and create opportunities. To hear new voices speak out and share more ideas and inspiration for all. This is a mission to bring access to high-quality internet to over 3 billion people without it and improve the experience of being online for everyone. A mission shared by technologists, mobile operators, and community leaders who believe that access opens doors, creates chances, and changes what we believe is possible. So this isn't about what some may say. This is about believing in what we can do together. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Valadares, eu sou diretora de políticas de conectividade do Facebook do Brasil e estou aqui com um time de pesos pesados para discutir um pouco sobre o futuro da conectividade no Brasil e no mundo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Conexis pelo convite para estar aqui participando desse evento com vocês, né, e nós resolvemos aproveitar esse espaço para fazer um debate, um bate-bola com diversos agentes do setor de telecomunicações que estão aí fazendo a diferença na definição dos rumos desse setor.
Então, fazendo uma breve apresentação de todos, eu estou aqui com o Arthur Coimbra, que é o nosso secretário de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, com o conselheiro Carlos Baigori, da Anatel, com o Felipe Matsunaga, da EB Capital, o Luiz Minoro, da Highline, o Valder Nogueira, do Santander, né, e eu aqui, Ana Luísa, do Facebook Brasil. O Facebook é uma empresa over the top, né, como é conhecida aí no setor, empresa de internet que atua em diversos ramos. A gente tem aí uma família de aplicativos que muitos, quase todos conhecem, mas somos uma empresa de internet que tem dentro de si uma divisão de conectividade, né, chamada Facebook Connectivity, ou Facebook Conectividade, né, que se destina exatamente a ter pessoas e formas de trabalhar que se aproximem do setor de telecomunicações dentro da perspectiva de que é importante unir esforços com o setor de telecomunicações para que a gente consiga suprir a lacuna digital, né, e conectar os mais de 3,5 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet no mundo todo. Então, eu tenho trabalhado com essa missão dentro do Facebook nos últimos 4 anos e pouco, né, e a gente desenvolveu aí toda uma lógica e uma dinâmica de relacionamento com o setor de telecomunicações, seja com a esfera pública, seja com o setor privado, né, participando aí dos diversos debates e contribuindo com a visão do Facebook para essa dinâmica. A nossa visão ela é basicamente cooperativa, né? O Facebook não se dispõe a ser prestador de serviços de telecomunicações, a gente acha que isso é uma tarefa para quem realmente tem esse DNA, né? Não é uma tarefa fácil, é extremamente complexa, né? Na prática requer uma coordenação muito grande de esforço. E a gente tem aí empresas muito capacitadas no Brasil investindo pesadamente para suprir essa demanda e também novos entrantes que estão de olho no mercado brasileiro. Mas, de toda forma, o Facebook se dispõe a cooperar e trabalhar intensamente, né, seja no desenvolvimento de novas tecnologias, então a gente hoje é uma grande fábrica de P&D, seja no desenvolvimento de novos protocolos e softwares e equipamentos, seja realmente na forma de pensar e reimaginar, né, como otimizar e expandir a conectividade globalmente, né, e no nosso caso aqui de uma equipe focada no Brasil, pensando no ambiente específico do Brasil, onde os desafios são particulares, né. Eu queria deixar, antes de mais nada, o meu depoimento no sentido de que, trabalhando e sendo uma empresa global, a gente tem a satisfação de ver que no Brasil a gente tem muitos já avanços feitos em relação a outros países e outros continentes, né? É um país onde a dinâmica e a discussão dos assuntos regulatórios ela está muito avançada, e a gente tem a satisfação de poder estar aí com representantes do poder público discutindo uma agenda bastante proativa e arrojada, né, seja em matéria de acesso ao espectro, seja em matéria de competição e tantos outros temas que são vitais para que a gente consiga estabelecer uma dinâmica competitiva e um ambiente cooperativo. Além do fato de que a Anatel hoje, assim como o Ministério, já refletem bastante sobre a necessidade de desregulamentação, né, e de revisitar marcos legislativos, marcos normativos, que foram instituídos há muito tempo e que hoje talvez não façam tanto sentido, né, dentro de uma lógica que, inclusive, a OCDE teve a oportunidade de analisar especificamente para o setor de telecomunicações brasileiro. Então, estão sendo feitas reformas e sendo revisitados marcos teóricos e marcos legislativos colocados que geram aqui um grande calor e debate, e é para isso que a gente está aqui, né, para reimaginar. Então, a gente hoje tem a perspectiva do leilão de 5G, que, enfim, povoa aí o imaginário e as agendas de todos nós, diuturnamente no setor de telecomunicações, e eu queria começar ouvindo do Arthur Coimbra, nosso secretário de Telecomunicações, algumas considerações iniciais sobre a perspectiva, né, do Poder Executivo Central a respeito do leilão que se aproxima, das novas políticas que estão sendo pensadas e pedidas para essa nova etapa que a gente vai entrar, né, pensando aí na reta final até enfim, a eventual finalização das concessões, e como que a gente vai pensar e reimaginar o setor de telecomunicações, como que o Ministério das Comunicações e o governo federal estão pensando nesse sentido. Então, queria passar e dar as boas-vindas ao Arthur,
pedindo que ele faça algumas considerações iniciais sobre o papel do Ministério e como que o Ministério está aí atuando junto com a Anatel e com o mercado para poder facilitar a expansão da conectividade no território brasileiro. Arthur. Boa tarde. Agradeço a Conexas e ao Facebook, no nome da Luísa, pelo convite. Cumprimento meus colegas aqui de painel, o Baigorre, o Minoro, o Valder e o Felipe. Aqui, do meu ponto de vista, falando aqui pelo Ministério, vou trazer uma visão de futuro mais etérea do que é próprio formulador de política pública, e vou deixar a engenharia regulatória para quem sabe fazer, que é o caso do Carlos Baigorre, que vai falar na sequência de mim. E, claro, os nossos colegas do mercado que podem dar uma perspectiva econômica muito mais fiel do que eu. Bom, quando a gente fala de futuro da conectividade, não tem como falar disso, como a Ana já mencionou, sem falar do 5G. E quando a gente fala de 5G, que é uma tecnologia móvel, parece que essa tecnologia chega em oposição à tecnologia fixa, que é representada majoritariamente pela fibra ótica. E a fibra ótica sempre foi entendida, e sempre foi vendida nos últimos anos como uma tecnologia à prova de futuro. E quando a gente vê o 5G chegando, parece que a fibra ótica foi superada, mas, na verdade, é importante que se diga, que se reforce, que o 5G depende fortemente das redes de fibra ótica. A gente tem, tanto nas redes de transporte de longa distância, quanto nas redes metropolitanas, uma necessidade de fibra ótica em praticamente toda estação radiobase, para que o 5G seja experimentado como ele deve ser experimentado, com baixa latência e alta largura de banda. E realmente fibra ótica continua sendo a prova do futuro, pelo menos até que alguém descubra alguma tecnologia mais rápida que a velocidade da luz. Isso não aconteceu ainda, isso pode acontecer, mas até que isso venha acontecer, a fibra vai continuar sendo efetivamente uma infraestrutura à prova de futuro. O 5G, a diferença que a gente tem com o 5G é que essa rede de acesso, quer dizer, esses últimos metros, até o ponto de acesso, que é a casa do usuário, ou o escritório que vai ser atendido, enfim, esses últimos metros você começa a ter uma capacidade comparável de fibra ótica, o que permite superar algumas dificuldades, seja custo, em alguns casos você consegue substituir um acesso FTTH por um acesso 5G de maneira imperceptível, do ponto de vista de qualidade, e também permite uma competição e um acesso a certos edifícios, a cerca de 400 mil domicílios brasileiros, que têm dificuldade estrutural de receber cabeamento. Então, o 5G ele vem trabalhar nessa inclusão desses domicílios e desses edifícios também. E a gente vem surgindo, a gente vê surgindo mais à frente as constelações de satélites, que podem também entrar nessa competição em termos de velocidade. Claro que para latência vai ficar um pouco mais complicado, mas para largura de banda, os satélites de pequeno porte, os satélites de baixa órbita e constelações vêm surgindo como uma maneira de baratear e de competir pelo acesso à internet, especialmente em áreas menos adensadas. Bom, dado esse cenário de crescimento de competição entre fibra, 5G e satélites, que vem convergindo para altas velocidades e convergindo também na qualidade entregue, a gente começa a perceber, então, fica mais claro essa migração de valor que se fala há muito tempo, migração de valor da cadeia das telecomunicações que vem saindo da rede para as camadas de aplicação, para os serviços e para o conteúdo. Então, o que se tem que fazer diante desse cenário é tentar resgatar um pouco de valor, até mesmo para se ter uma competição mais saudável e mais equânime entre todos os atores. E é importante firmar a necessidade de se combater
as assimetrias que hoje, por exemplo, impedem algumas empresas de telecomunicações de gerar mais valor. Muitas vezes, os atores de outras camadas da cadeia não têm tanta dificuldade de trabalhar em um amplo espectro de geração de valor. Quando a gente olha para as empresas de telecomunicações, em alguns pontos elas ainda parecem super reguladas. Então, uma das coisas que você pode mencionar é as dificuldades regulatórias que existem para oferecer diferentes níveis de serviço para diferentes usuários. E também uma questão que sempre foi trabalhada, que agora parece que vai efetivamente ser superada com a LGPD, que é o uso de dados pessoais para gerar valor, que é algo que sempre foi, né, algo mais livre por parte de OTTs, né, e que hoje mais restrito para operadores de telecomunicações, e que hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente tem um terreno comum, a gente tem um level playing field para utilizar os dados pessoais, respeitando aí o direito de cada titular, né, mas permitindo, então, que esses dados sejam tratados nas hipóteses previstas por lei. Isso se aplicando a qualquer agente do Brasil, seja ele um over the top, seja ele uma empresa de serviço de telecomunicação. E eu acredito que o 5G, né, para voltar a falar do 5G, eu acredito que o 5G ele já pode representar um primeiro passo nesse sentido de buscar a geração de mais valor para a conectividade propriamente dita. Tanto porque ele permite, é inerente a ele, né, a característica de sliced networks, né, de você permitir diferentes níveis de serviço para diferentes demandas, permitindo atender uma mesma rede, com uma mesma estação radiobase, missões críticas que precisam de baixa latência e alta confiabilidade, e, ao mesmo tempo, que você permite aplicações mais leves, sem tanta prioridade. A valores mais baratos, permitindo, então, uma inclusão digital maior da população. E também, claro, pela internet das coisas. O 5G vai trazer essa oportunidade para os prestadores de serviços de telecomunicações começarem a migrar para essa camada de aplicações por meio da internet das coisas. A gente já observa isso no mercado, né? Algumas operadoras já se ocupando de um nicho específico, algumas voltadas mais para o agronegócio, outras voltadas mais para serviços como medicina, né? Formando, então, essas verticais, essa competência dentro das próprias operadoras, para que seja capaz, então, de gerar esse valor, né, para o usuário, né, para o consumidor. Agora, assim, já concluindo a minha intervenção, a base de todo esse desenvolvimento, né, são os dados, né, é o tratamento de dados, seja esses dados pessoais, seja esses dados não pessoais, conforme a LGPD. E, nesse sentido, eu acho que é importante a gente trabalhar num caminho que, observadas todas as restrições, e aí a gente vai falar principalmente de dados que não são dados pessoais, né? Disponibilizar esses dados da maneira mais fácil possível, para que a iniciativa privada possa fazer o tratamento e gerar valor a partir desses dados. Eu acho que esse é um papel do poder público, inclusive. Nós temos aí já uma política de dados abertos do governo federal, que precisa ser revisitada e expandida. O Ministério da Economia faz uma campanha forte em cima disso, né? E a gente já vê países, por exemplo, como a Coreia do Sul, em que as demandas de conectividade estão praticamente todas superadas, digamos assim, e o que o poder público está fazendo para gerar valor, né, nesse mercado hoje é criando uma base pública de dados públicos, né, e disponibilizando essa base para qualquer pessoa, qualquer empresa que queira explorar esses dados e gerar valor a partir disso. Essa é a política da Coreia do Sul hoje, né? É o país em que a gente tem a conectividade mais avançada do mundo, que hoje já percebeu que o futuro da conectividade não está na rede em si, embora essa venha sempre a ser essencial, mas sim nos dados que são gerados a partir da rede e na disponibilização desses dados para a possibilidade de gerar mais valor. Então, a mensagem que eu queria trazer é essa: rede é importante, vai continuar sempre sendo, e o que a gente tem que fazer agora é olhar para os próximos passos, para as próximas camadas
para permitir uma maior geração de valor. Obrigado. Obrigada, Arthur. Ótimas colocações. Acho que você tem toda a razão. Em algum momento a gente vai ter que conseguir sair da discussão exclusiva da camada de rede para poder entrar aí nas formas de explorar a inteligência que está circulando dentro das veias, dos tubos aí de telecomunicações. Mas até lá a gente ainda tem uma necessidade, né, de superar esse gap inicial. E passando para o Carlos Baigorre, a quem agradeço também a presença, na continuidade, assim, o Arthur colocou, a Baigorre, a questão da complementariedade entre redes, né? Assim, é claro que a fibra sempre vai ter um papel fundamental, e graças a ela e à competição e necessidade de implementação de fibra em todo o território nacional, a gente viu um grupo de empresas se destacar aí nos últimos anos e ganhar bastante market share, os chamados ISPs ou PPPs, né? E acho que um leilão, ele sempre traz para nós a questão da gente se defrontar com o fato de que o espectro é um recurso escasso e a gente precisa, né, estabelecer condições equânimes para que os agentes disputem, né, a posse desse espectro. E eu queria ouvir de você algumas considerações iniciais da Anatel a respeito exatamente dessa dinâmica, né, da importância da gente conseguir equilibrar, né, o acesso ao espectro para os diversos grupos, né. As empresas satelitais têm espectro para complementar, né, os seus uplinks e downlinks, fazer as suas redes funcionarem, e tem aí esse grupo de ISPs, né, que está pleiteando mais acesso ao espectro. A gente não pode se deparar com a possibilidade de existirem os sem espectro. Essa é a condição onde a competição não se estabelece. De toda forma, participar de um leilão e atender condições digitalistas e conseguir implementar uma rede, né, efetivamente, colocá-la operacional, comercializando serviços de telecomunicações, não é tarefa simples, né? A gente já teve aí outras oportunidades de leilão para pequenos prestadores e a gente tem toda uma experiência aí que a Anatel conseguiu, né, agariar nesses últimos anos. Então, queria ouvir as suas considerações sobre essa questão, né? Acho que a Anatel deu exemplo aí recente, né, equilibrando distribuição de espectro para redes fixas e móveis com a decisão da faixa de 6 GHz. O satélite tem seu papel tradicional, os radiodifusores também, como fazer com que os ISPs entrem nesse mundo agora de forma mais arrojada. Falando aí também das perspectivas do leilão de 5G propriamente dito. Então, se você puder fazer as suas considerações iniciais considerando essas questões, Baigorre, eu te agradeço. Obrigado, Ana, obrigado a Conexis pelo painel e salve a todos os meus companheiros aqui de discussão. Bom, conforme você colocou, Ana, de fato, o 5G ele vai ser uma grande oportunidade para a participação de novos players no mercado celular. Nós temos lotes regionais específicos para players PPPs, temos um lote nacional da faixa de 700 MHz, que está desenhado numa primeira rodada para um entrante, temos 4 lotes na faixa de 3,5 GHz, então, assim, como já foi anunciado em prosa e inverso, é o maior leilão de radiofrequências da história do Brasil e talvez até da história mundial. Então, é uma grande oportunidade para participação, para a entrada de novos players nesse mercado. Especificamente os PPPs, conforme você colocou, mas também novos entrantes, que é sempre uma grande expectativa que temos aqui enquanto regulador tentando promover a concorrência. Mas a gente sabe que não vai ter espectro de 5G para todo mundo. A gente não tem espaço para todo mundo, mesmo que surjam opções, modelos de rede neutra, de compartilhamento de espectro, mesmo assim é um recurso escasso, daí que vem grande parte do seu valor, e é por isso que foi tão emblemática a nossa decisão recente de destinar a faixa dos 6 GHz, 1.200 MHz, um conjunto muito grande de espectro, para uso não licenciado, que é como é o Wi-Fi hoje, que é um recurso comum, que qualquer um pode usar dentro das condições técnicas estabelecidas. Então, é uma forma de garantir que, mesmo que haja interesse e não seja contemplado no leilão, porque, conforme você colocou, as condições digitalistas não são triviais, mesmo aqueles interessados que não conseguirem adquirir uma faixa do 5G, poderão disputar e oferecer serviços usando com o Wi-Fi 6. É óbvio que não vai ter a questão da mobilidade, como tem no celular,
mas para muitas aplicações ele vai poder ser complementar ou até mesmo concorrente. Então, eu acho que assim, o ganho econômico que você tem no 5G, que o Arthur colocou, de você fazer a última milha, muitas vezes isso poderá, da radiofrequência 5G, isso poderá também ser feito pelo Wi-Fi, enfim. E temos também a faixa de 26 GHz. Então, assim, eu acho que o grande papel do futuro da Anatel, o que é a minha visão assim, de 10 anos de agência, é que no começo a Anatel estava muito engajada em regular as concessões de telefonia fixa. Depois começamos a ir para uma regulação mais do serviço celular e questões concorrenciais das relações entre grupos. Hoje a gente está chegando numa situação em que a concorrência na parte fixa está praticamente implementada, e a última fronteira regulatória é a fronteira da regulação do espectro. Por isso que eu acho que é bastante importante os próximos debates na agência sobre o regulamento de uso eficiente de espectro, tá? Já pós-consulta, acho que vai para a consulta pública ainda, né? Está na relatoria do conselheiro Vicente. Ali tem uma discussão importante sobre o uso secundário de espectro, condições de sharing, de compartilhamento, garantia de isonomia no acesso ao espectro, mesmo quando o espectro já tem um primário utilizando. E eu acho que essa é a grande fronteira que, até hoje, converso muito com o superintendente Abraão, que eu passei pela superintendência de competição, ele está lá agora, que a gente nunca levou a alocação do espectro em mecanismos de mercado, porque o espectro tradicionalmente é regulado no Brasil usando mecanismos de comando e controle, meio numa lógica cartorial, onde a Anatel vende, o cara interessado compra, e aí ele tem que usar e manter informações para a gente, mas não existem mecanismos de mercado para tentar garantir uma alocação eficiente desse espectro, para garantir que, até criar incentivos para o dono, para o detentor do direito primário do espectro, possa compartilhar ele e garantir que isso tenha um uso mais eficiente para o ecossistema como um todo. Eu acho que esse é o nosso, eu penso, né, que esse é o nosso próximo desafio, e espero poder ajudar bastante para que a gente traga essa visão mais econômica e menos engenharística, mas sem afastar os méritos dos nossos engenheiros, mas numa lógica de trazer mecanismos de mercado para garantir que o recurso escasso seja alocado da forma mais eficiente. Mas, enfim, basicamente esses são meus pontos iniciais. Obrigado, Ana. Obrigada, Begorre. Acho que é isso. Acho que a Anatel tem aí o 5G, o edital, que por si só é uma política pública, está estabelecendo condições de uso do espectro para muitos anos, né? E isso em si já torna a tarefa bastante complexa, mas para além disso a gente tem a agência mexendo também no regulamento de uso do espectro, né? E outros instrumentos que precisam ser vistos à luz disso. Agora, a gente sempre, numa véspera de leilão, a gente sempre se depara com essa questão, né? Quem entra no mercado, né? E aí eu queria trazer o Valder para a discussão, né, apresentando o Valder Nogueira, de Santander, né, para entender como que o Valder, que é um grande especialista, né, e observador aí do setor de telecomunicações, está enxergando a dinâmica, né, a movimentação dos players, né, para essa nova etapa, né? Assim, claro que assim, o desejo do regulador, o desejo do poder público é sempre trazer mais entrantes, né, para o mercado de telecomunicações brasileiro. A gente tem os ISPs trabalhando de forma, né, conjunta, coletiva, para tentar se colocar aí como player competitivo nesse cenário de leilão. Então, eu queria ouvir as considerações iniciais do Valder, assim, como que o Valder está enxergando o setor de telecomunicações brasileiro, quais são as dinâmicas interessantes que a gente tem. Cabe mais um player nesse mercado? Não cabe? Né, a gente tem uma perspectiva de consolidação aí, né, a gente tem a perspectiva de finalização do prazo das concessões, né? Como que você está enxergando, Valder, essa dinâmica, né, de agentes, nessa evolução que a gente está tendo no setor de telecomunicações, e como que você avalia, nas suas palavras iniciais, a gente vai voltar ainda para um debate mais específico, né, as condições para que essa competição se estabeleça, né? E aí, dando até uma apimentada, assim, já perguntam, por que a OTT não participa do setor de infraestrutura? E eu sempre falo, né, tem a questão da carga regulatória estrito sensu, né, das condições de viabilização de investimentos que estão colocados em lei na regulamentação, e aí o edital, né, e essas regulamentações todas que a Anatel expede
junto com as políticas do Ministério, desempenham um papel bastante importante para estabelecer a tônica dessa discussão e dessas possibilidades. Então, queria te deixar à vontade, Valder, para fazer suas primeiras considerações tendo em vista esse cenário. Obrigada pela sua participação. Bom, obrigado pelo convite, Conexis, obrigado, Ana, pelo convite também, Samuca, e é um prazer estar com esses ilustres 4 debatedores aqui. No ponto da demanda e do que os agentes financeiros, vamos chamar assim, olham essa pernada adicional de conectividade, que é o epicentro da nossa conversa aqui, é como, né, aumentar essa conectividade. Existe um ponto interessante, que é a conectividade, ela deixa de ser só de pessoas e passa também a ser de máquinas, né, ou coisas, né? Então, essa já é uma vertente diferente de como a gente usa os parâmetros de construção de rede, de dinâmica de leilão, de dinâmica de retorno, pluralizando, vamos colocar assim, né, para quem a gente vai prestar o serviço e para onde o serviço precisa chegar. Então, essa é uma dinâmica que já muda a matemática de quem está e de quem quer entrar. Tá? Esse acho que é um ponto muito importante. Então, é claro que no primeiro momento existe pessoas, indivíduos que precisam ainda ser conectados e outros que precisam galgar parâmetros na qualidade, na velocidade e na latência do serviço que tem e na pluralidade, seja na sua casa ou fora da sua casa, mas também começa-se a criar as estradas, né, pavimentar as estradas, literalmente, né, digitais, para que passe a se conectar outras partes aqui que não sejam só os indivíduos. Então, quando a gente olha o que está por vir e todo esse frenesi que o leilão está causando, a gente não consegue olhar meramente do ponto de vista de indivíduo, apesar de conectividade tem a ver muito com uma política pública como indivíduo, mas a gente começa a ir nesse outro caminho. E esse outro caminho e aqui acho que vale tirar o chapéu pelo que os governos brasileiros têm feito, pela crescente digitalização da economia e dos processos. São essas digitalizações de economia e processos que ajudaram até empresas como as empresas de tecnologia que a gente vê hoje, né, as OTTs, a crescerem e serem esses agentes disruptores, né, e disruptores do lado bom, né, da disruptura, né, que a gente vê hoje, porque criou-se aí uma nova fonte de riqueza, onde seja estando os operadores de telecom juntos ou não, eles passam a se beneficiar também dessa necessidade, né? Olha o gatinho aí. E nesse contexto, quando a gente olha o retorno do capital, porque também aí, puxando um pouco do chapéu, né, de ser um ente financeiro e olhando o retorno do capital, parte da colocação do capital, ela já mudou, ela deixa de ser, mais uma vez, conexão de pessoas e ela passa a ser uma alocação mais inteligente dos recursos escassos que as operadoras e os players financeiros, sejam para financiar, sejam para meramente conectar, têm. E aí toda a regulamentação vem ajudando, e todas as políticas públicas vem ajudando, não só, por mais uma vez, continuar a empurrar a digitalização, e isso tem sido um vento de cauda, uma mão invisível muito interessante, que nós aqui olhamos dos benefícios, mas também como você desmembra a base de ativos que você tem hoje e entrega para quem consegue alocar o capital melhor nesta parte, ou num pedaço da base de ativos, ou numa conjunção da base de ativos, vis-à-vis meramente você olhar uma coisa só integrada. Então, acho que essa visão, a gente entra para esse leilão com essa visão dessa pluralidade de como você olha a rede. Você não só olha a última milha, você olha o transporte, você olha, seja lá o que for, a soma dos benefícios. Cada vez mais a gente fala da separação do serviço da infraestrutura e que tipo de valor ou de múltiplos ou de capacidade de financiamento e sobrevida esses ativos têm, e também
o tamanho de desaforo que cada uma desses pedaços conseguem tomar, dada a volatilidade de receitamento que vai ter, seja com indivíduos, seja com negócios, seja com coisas, né? E como as empresas se financiam. Então, é dessa forma que eu vejo o que está vindo com o leilão. E aí, eu brinco, né? Cada um tem um lugar no céu, não necessariamente do lado de Deus, mas pode estar lá na porta, pode estar entrando, e aí você coloca na mistura o que você tem, né? Acho que todo mundo vai chegar lá, não necessariamente vai estar do lado do criador, mas vai estar todo mundo lá. Então, assim, se você tem uma gama de ativos que ajuda a essa interoperabilidade acontecer de uma forma que mais passiva do que ativa, bem, eu acho que a regulamentação vem ajudando a que isso seja viável, possível e visto como uma forma de financiar uma participação e, ao final de tudo, uma maior conectividade ou universalização, se bem que a universalização já perdeu um pouco do charme dela, né? Então, é assim que a gente enxerga, né? E juntar uma gama de ativos para prover o serviço, seja próprio, seja de terceiros, começa a ser o provocador das discussões de financiamento e de se você quer participar ou não, porque você já começou a ver na economia compartilhada que sharing is caring, ou seja, compartilhar realmente vale mais a pena. Então, Ana, sendo bastante breve, são esses os fatores que a gente acha que sim, terá demanda. Talvez não tenha demanda para tudo, mas tem uma demanda, e essa demanda talvez mostre uma cara colaborativa que não se esperava até então, porque, por outro lado, você tem alguns players que são mais patrimonialistas que outros, seja na capilaridade da rede dele, seja na licença que ele quer ter, porque ele quer operar do jeito dele, mas aquela história. A necessidade faz o sapo pular, né? Então, o teu balanço é que vai dizer, e a tua alocação de ativos é que vai dizer exatamente o tamanho de patrimonialista que você quer ser nessa disputa para chegar na frente dessa conexão. E contra isso você joga a necessidade de você ter um time to market muito importante, né? Eu não acho que o first mover takes it all. Na verdade, isso aí existe, sim, o seu churn, a sua mudança, existe a prostituição do mercado, é um mercado que, para segmentos dele, ele é bastante prostituído, ele é bastante sensível a preço, né? Mas esse é o blend, né? A composição de variáveis que a gente olha, que acho que sim, é mais uma forma de você conseguir acessar esse tipo de conexão, que é o que a gente está debatendo aqui, a conexão do futuro, via combinação de predicados seus, predicados emprestados, redes compostas e por aí vai. Então, essa é a primeira leitura que a gente tem. E, claro, mais uma vez, como você aloca o capital para isso? Por mais que o capital esteja mais abundante, o capital, por outro lado, olha alternativas que talvez tragam retornos melhores, sendo mais light na alocação de ativos. Legal, Valder. É muito interessante. Eu concordo com você. Acho que esse blend aí que a gente precisa fazer para superar, né, mais essa etapa de conexão no Brasil, ele é bastante dinâmico, né? E acho, por exemplo, que cada um de nós tem um papel para desempenhar. E nós do Facebook, a gente se enxerga hoje como agente de conectividade, apesar de não sermos prestadores do serviço de conexão. Mas na medida que a gente, por exemplo, investe bastante em pesquisa e desenvolvimento para novos protocolos e equipamentos, a gente criou o Telecommunications de Infra Project aí na origem, investindo em Open Run e outras formas de atuação compartilhada. A gente se encaixa aí nesse cenário, assim como outros tantos se encaixam, e não tem como não falar de infraestrutura, né? E acho que também não tem como não falar de compartilhamento. E aí eu queria trazer o Minoro para a conversa, né? A Highline aí, uma empresa de infraestrutura, né? Claro que há uma grande expectativa da participação aí da Highline, como que a Highline está enxergando esse leilão e como que ela está enxergando a participação nesse novo timing aí do setor de telecomunicações brasileiro. Como o Valder bem colocou, acho que compartilhamento é a tônica, né? A gente precisa passar
a pensar o compartilhamento de uma forma mais ágil, mais otimizada, que seja benéfica para todos os agentes do ecossistema. E eu queria trazer aí o Luiz Minoro para a conversa, para ouvir, né, a perspectiva da Highline sobre o setor, né, como que ele está enxergando, como você está enxergando, Minoro, essa questão, né, de uma eventual rede neutra móvel, né, e como que a gente pode trabalhar nesse sentido, quais são os desafios que a gente precisa superar. Falando de infraestrutura, a gente sempre vai ter aí, né, essa competência, né, de estados, municípios e União trabalhando junto em camadas diferentes de regulação que atingem esse tipo de investimento. Tudo isso encarece, né, facilita ou dificulta, né, um investimento de infraestrutura no Brasil. Por outro lado, imaginar que haja uma rede única neutra móvel, ela pode, uma ideia que pode facilitar bastante a entrada de diversos players no mercado, né, na medida das necessidades de espectro que cada um tenha, enfim, das dificuldades de implantação de infraestrutura estrito sensu, né, de rede apagada e rede acesa. Então, queria passar a palavra para o Minoro, para ele fazer as considerações iniciais dele, considerando essa tônica. Legal, Ana. Obrigado, Samuca, obrigado a Conexas, obrigado, Ana, pelo convite de estar aqui, prazer, e não só um prazer, mas um privilégio, né, e nesse momento, estar aqui em companhia não só do Valder, do Matsunaga, mas principalmente do Baigorre e do Arthur, né, o Arthur levantou da cadeira, aí, espero que esteja tudo bem, não seja algo com o ministro, né, mas são duas figuras que estão sendo muito importantes para a história do Brasil. O Baigorre, já falei isso pessoalmente, mas durante o tempo que o edital esteve nas mãos dele, né, na relatoria dele, a gente viu muito avanço, né, e eu acho que a gente critica muito as coisas do Brasil, a tributação, e somos bastante críticos, né, mas acho que também é a hora de reconhecer os pontos positivos e os avanços que nós tivemos e que teremos certamente nesse leilão, né, então ter um leilão não arrecadatório, né, com preço de espectro que não é exorbitante, mas com compromissos de cobertura e de atendimento, né, acho que é algo que é inédito, é raro ver isso, e nesse momento de país, de economia, ver a coragem desses senhores em levar isso adiante, acho que é algo que tem que ser muito reconhecido e certamente vai ficar para a história, né. Então, assim, acho que, assim como você falou, né, Ana, muitas vezes você com o TIP, né, a gente conhece, tem que justificar o porquê que o Facebook está se envolvendo em tudo isso, né? O Arthur voltou agora, pena que ele não ouviu minhas palavras, mas Arthur, fica aqui meu reconhecimento pelo seu trabalho. Acho que hoje a gente não consegue enxergar o ministro Fábio Faria, assim, acho que em grande parte, ou na maioria das vezes que o ministro está falando sobre o 5G, ele está do seu lado, né? Da confiança que ele tem, e também pelo seu trabalho, o trabalho que você vem empenhando aí no Ministério, né? Então, assim como o Facebook, né, Ana, por que a Highline, uma empresa de torres, está se envolvendo e dialogando tanto e assim, falando com todos os stakeholders desse mercado, né? Acho que é importante a gente entender aqui que existe um leilão não arrecadatório, cujo compromisso principal vai ser, uma grande parte das metas de obrigação é compromisso de cobertura, né? E, no final das contas, é implantação de sites, né? E se tem algo que tem grande neutralidade, acho que é reconhecida pelo mercado, é um mercado de torres, né? Não só isso, mas se a gente lembrar, há 20 anos atrás, as empresas, as operadoras todas tinham suas torres próprias, elas construíam e faziam suas torres, até o momento que elas viram que isso não é um diferencial competitivo, e mais do que isso exige um capital muito grande, não só para a construção, mas também para a manutenção dessa infraestrutura, né? E as operadoras começaram, então, a vender as suas torres, não só a vender, mas também compartilhar espaços nessas torres, né? Porque, assim como o Valder falou, sharing é a palavra do momento, né? Assim, tem que compartilhar. Hoje a gente vê as operadoras compartilhando mais do que as torres, mas também os elementos ativos de redes, né? Então, a gente vê acordos de RAN sharing. Por que isso acontece? Porque isso também vem do momento onde a cobertura deixa de ser um grande diferencial competitivo, e como o Arthur bem falou, né, isso mexe com a cadeia de valores. Então, essa parte da cadeia de valores vai se tornando cada vez mais commodity, mas é uma commodity que é essencial para a operação, e mais do que isso, consome muito capital,
né? E se tem algo que a gente verá, nós veremos aí na implantação do 5G, é que o adensamento necessário para essa rede funcionar vai ser muito grande. A quantidade de sites vai ter que ser multiplicado, né, por 4 ou 5 vezes no futuro, porque se há algo que a gente não tem dúvida nesse mercado é da demanda, né? Cada vez mais pessoas consumindo mais, com mais dispositivos, e como o Valder falou, teremos também cada vez mais objetos conectados, consumindo cada vez mais banda e banda crítica, né, com baixa latência. Então, assim, a demanda vai estar lá. Só que a receita, a gente não tem tanta certeza, né, porque o bolso do consumidor ele é limitado e ele não vai mudar. Então, a gente está falando do momento onde, para a implantação dessa infraestrutura, né, você tem não só o aço, o ferro, né, o concreto, que vem subindo ao longo do tempo os preços, você tem os equipamentos, que uma grandíssima parte dos componentes, eles são internacionais, então, assim, estão em moedas mais fortes, e o câmbio do Brasil também não tem ajudado. Então, o custo de implantação de infraestrutura cada vez mais alto, sendo que a receita ela não aumenta na mesma velocidade, né? Então, o que nós vimos aqui como oportunidade, com uma empresa de infraestrutura, e a gente se inspira muito e conversa muito com o nosso investidor, né, a Digital Bridge. A Digital Bridge, hoje, no mundo, tem mais de 440 mil sites em operação e mais de 38 mil pontos, quase 40 mil pontos de small cells em operação, né? A gente vê que cada vez vai ser mais natural as empresas de infraestrutura passiva começarem a ter elementos ativos também. Por quê? Porque esses elementos ativos, se a gente considerar ainda o Open RAN no futuro, né, vão ter cada vez mais equipamentos que são commodities, né, e que vão depender de uma grande orquestração e que está na mão das operadoras, que, como o Arthur falou, cada vez vão mais ter que se preocupar com a camada de aplicações, de serviços de valor adicionado, com suas parcerias e com atendimento ao cliente, né? Então, o que a gente acredita que nesse leilão pode ser, e aí a gente tem sido procurado por grandes e pequenas operadoras, né, que consideram o leilão uma oportunidade, e principalmente esses PPPs, né, os operadores de fibra, eles estão focados no seu business de fibra, onde eles sabem quanto que dá de retorno de investimento, eles sabem quais são as próximas cidades que ele quer implantar nova infraestrutura, ele sabe qual parte da rede legada que ele quer atualizar com fibra ótica, né? Então, ele já tem um compromisso de investimento futuro, ao mesmo tempo que ele não pode ficar de fora desse mercado novo, que é o mercado da mobilidade, o mercado da banda larga sem fio, mas que ele tem uma limitação, eles têm uma limitação de desenvolver capital específico para isso, até porque o retorno no curto prazo não vai ter o mesmo nível de retorno que ele tem investindo em banda larga que ele está acostumado, de fibra ótica, né? Então, cria-se aqui uma oportunidade para empresas como a Highline, que tem capital e já demonstrou isso, não só pelo apetite, pelo interesse em fusões e aquisições que nós fizemos no Brasil, nós tentamos, mas pelo que nós fizemos, né? Então, nos últimos 12 meses, fizemos 8 aquisições de empresas de torres. Hoje temos um portfólio de aproximadamente 5 mil sites em operação no Brasil. E temos um fundo que, até pelo mercado, está muito líquido, né? Que está com um apetite imenso de aportar um investimento novo dentro do setor de telecomunicações, desde que esse elemento novo, esse investimento novo, faça sentido para o setor, né? Então, aqui, até finalizando a minha parte, Ana, como que a gente olha o leilão? A gente olha o leilão, assim, ir ao leilão é o que nós estamos estudando a fundo, mas a gente não acha que ganhar o leilão será uma vitória para a Highline, a não ser que a gente tenha clientes interessados a usarem essa infraestrutura, né? A gente não quer ir para o leilão só porque temos dinheiro para ir para o leilão, né? Que não faz sentido. A gente quer ir ao leilão desde que faça sentido para esses operadores, seja as grandes ou médios ou pequenos, se eles tiverem interesse que a gente vá, até por uma questão de capital, né, e construa a infraestrutura para que eles operem, né? Porque o capital inicial dos primeiros 3, 4 anos, até pelo compromisso, para cumprir as obrigações de cobertura de rede, são investimentos pesados, né? E que, como fundo de infraestrutura, ter que investir em cobertura é tudo que a gente quer fazer,
né? Então, de novo, a gente aqui, nós estamos estudando a fundo o leilão, nós acreditamos que é uma grande oportunidade para abrir esse mercado, né, e que mais possibilitem vários provedores regionais que hoje estão concentrados em banda larga fixa poderem agregar o serviço móvel ou o serviço de banda larga sem fio, né? Mas, para isso, a gente tem feito muita conta, muitos encontros, começamos fazendo o business case de um PPP, para ver se fazia sentido, vimos que fazia sentido, aí olhamos o nosso business plan, e, assim, aparentemente faz muito sentido, né? Então, as conversas estão acontecendo nesse momento, só que a gente precisa aguardar aí até sexta-feira, ou até semana que vem, a versão final do edital, para realmente afirmar que estamos indo e de que forma. Legal, Minoro. Acho que é esse o desafio mesmo, né? Nós entendermos o desenho final para podermos, todos nós, vislumbrar como que cada um dos agentes aí do ecossistema vai poder participar da dinâmica, seja de forma direta, objetiva, com investimento e aquisição de lotes ou não. E aí eu queria, dentro dessa lógica aí da participação das PPPs, que acho que a Highline está explicando muito bem, trazer o Felipe Matsunaga para a conversa, né? Da EB Capital. A EB, enfim, foi uma das primeiras a vislumbrar aí um investimento também nessa área, com aquisições, né, seja da Sumcity, da Mob, enfim, e outras, né, e acho que o Felipe tem aí uma experiência para agregar, tendo em vista o portfólio de clientes que ele tem, né, de investimentos que ele tem. Então, Felipe, queria ouvir a sua perspectiva, não só em termos, assim, da participação genérica dos ISPs nesse mercado de espectro, mas também, né, de outras formas que precisem eventualmente ser implementadas, né, na regulamentação da Anatel para complementar, né, as políticas que vão ser estabelecidas nesse edital, por exemplo, através, né, de um mercado secundário de espectro, né, do uso secundário de espectro propriamente dito, seria preciso ou não ser facilitado e regulado, como que o acesso ao espectro pode ser colocado, se isso é vital para os ISPs ou não, né, para além efetivamente da disponibilidade de redes neutras. Então, queria trazer o Felipe para essa conversa nessa toada. Obrigado, Ana. Obrigado aos meus colegas aí. É um prazer aqui, Minoro, Valder e conselheiro, secretário. Eu costumo dizer o seguinte, Ana, Samuca também, obrigado. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o governo, a Anatel especificamente, teve um papel fundamental, se não transformador, no ponto de vista de banda larga no Brasil, tá? E aí eu gosto de trazer esse paralelo, porque é um negócio super interessante, e esse paralelo pode se fazer também para quando a gente fala de leilão de 5G, e especialmente de lotes regionais, ou como as regionais vão participar, seja ela bidando, seja ela entrando como parceiro, que nem o Minoro falou, numa eventual rede neutra, tá? Mas o que aconteceu lá atrás é que, eu brinco, quando a gente investiu na Sumcity, Sumcity é uma empresa no Carmo. Carmo é uma cidade que, se eu não me engano, deve ter 18 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro. E eu brinco para dizer o seguinte, que a internet do Carmo é infinitamente superior e de melhor qualidade do que a internet que eu tenho aqui, morando em São Paulo, aqui no centro, próximo especialmente aqui no escritório da Faria Lima. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve um brilhantismo do governo, da Anatel especificamente, em soltar a regulamentação para que esses pequenos provedores entrassem e cumprissem o dever de casa que as grandes operadoras não estavam conseguindo cumprir, seja ela porque tinha um CAPEX finito, vamos dizer assim, seja ela porque o CAPEX dela, grande parte, vinha imóvel, e o que acontecia é que o mercado ficou solto, né? Ficou solto. Quando essa regulamentação baixou e surgiram esses provedores pequenos, de pequeno porte, esses caras supriram essa necessidade e entregaram internet de qualidade e uma banda larga brilhante em cidades pequenas, Tier 1, Tier 2, Tier 3, ou o que quer que seja, tá? Então, esses provedores regionais, e aí eu falo aqui pelas PPPs, porque a EB, hoje a EB Fibra, né? Se não me engano, deve ser a maior PPP hoje do setor, né? A gente está por volta, esse ano deve terminar com quase 1 milhão de assinantes. Eu falo isso em nome da gente. Foi fundamental que o governo desse um empurrão para que a gente pudesse entrar dentro dessa briga, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Com isso a gente conseguiu colocar a internet de qualidade, colocar mais do que isso, e aí pegando o que o secretário está dizendo,
colocar fibra de qualidade, ou seja, grande parte dessas cidades Tier 2, Tier 3, hoje, graças à Anatel e obviamente, os PPPs, estão 100% fibrados. Então, você tem cidades pequenas 100% fibradas e conseguiu ter a infra necessária para entregar a internet de boa qualidade. Então, quando você faz esse paralelo e você pega o leilão de 5G agora, é fundamental que as PPPs, de alguma forma, participem bem do leilão. Por quê? Porque essas empresas estão dando a competitividade necessária que as grandes têm que fazer, seja ela em contrapartida, porque grande parte da contrapartida está em rede, e a gente fez muita rede, a gente tem muita rede de fibra ótica, tá? Seja ela para a competitividade do todo, porque a gente necessita, vamos dizer assim, os pequenos necessitam complementar hoje o que é uma banda larga para eventualmente ter um CAPEX de móvel, seja ele de FWA, seja ele do que quer que seja. E a maneira como a gente vai entrar, na minha concepção, ela é ou bidando em lotes regionais, e aí os PPPs, um com o outro, fazendo alguma parceria para bidar, ou trabalhando através de rede neutra, como bem o Minoru colocou. A realidade dos fatos aqui a dificuldade que as PPPs têm hoje é o nível de alavancagem e como a gente paga esse negócio em cima do todo. Por quê? Porque não é só o espectro em si. Tem um CAPEX robusto que tem que ser feito pelas PPPs. E aí o poder de fogo das PPPs ele é infinitamente inferior do poder de fogo das grandes. Então, essa conta, de alguma forma, que é a parte mais salgada que a gente está encarando hoje, seja ela para bidar um lote regional, seja ela para fazer uma parceria com outro ISP, seja ela para entrar num leilão com algum parceiro de rede neutra, tá? Então, eu acho que isso foi fundamental, e eu acho que grande parte porque o governo fez lá atrás e está fazendo de novo hoje com os lotes regionais e a possibilidade de abrir rede neutra. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa desenvolver. Acho que essas são as considerações iniciais. Né? Obrigada, Felipe. Eu queria voltar um pouco para a tônica que o Valder deu também, de falar de conectividade de forma mais ampla, pensando na questão mesmo da transformação digital. Né? Todos vocês aqui trouxeram algum elemento, né, dessa perspectiva que a gente tem, porque a gente está falando aí de uma conectividade intensa entre máquinas e pessoas, máquina a máquina, né? E para isso, eu acho que é importante que a gente tenha players dispostos no mercado, nas diversas, né, fases da cadeia de valor, né, sejam as empresas de infraestrutura, prestadores de serviço, investidores propriamente dito, mas a gente tem um ambiente que facilita a tomada e a agilidade das decisões, né, relacionadas, né, à participação nesse setor aí de capital intensivo. Né? Então, tanto o Arthur quanto o Baigorre e todos vocês trouxeram aqui alguns elementos que eu queria abordar. Assim, nós, enquanto empresa de internet, né, a gente trabalha aí num ambiente basicamente com regulações importantes, mas assim, principiológicas e genéricas, como o Código de Defesa do Consumidor, né, e outras tantas, apesar do inúmero centenário de projetos de lei que estão aí para discutir as questões de conteúdo propriamente dita, mas a gente tem no setor de telecomunicações, em contrapartida, um setor extremamente regulado no detalhe, né? Mas para poder agilizar e ter a participação de todos e ter o desenvolvimento aí de facilidades que permitam que a gente tenha um ambiente de agronegócio, por exemplo, extremamente conectado, né, e que a gente consiga realmente trazer a infraestrutura para os rincões do Brasil que ainda não tem uma cobertura tão boa, ampliar, né, o backhaul, né, para que a gente consiga suprir gaps de conectividade. Eu acho que alguns elementos eles são importantes. Um deles é assim, a facilidade de discussão com o poder público, e para isso a gente fala aí de bases de dados que o Arthur mencionou, abertas, que são cada vez mais importantes, a gente ter bases de dados, né, consolidadas, únicas, que permitam que as tomadas de decisão e modelos de negócio sejam desenhados a partir dela. Né? Como que a gente poderia cooperar para ter aí, começando pelo Arthur, né, uma base de dados que permita que todos os agentes da cadeia de valor tenham acesso a informações para que a gente possa trabalhar. E a outra coisa é conseguir uma coordenação mais efetiva de Estado, União e município, né, na facilitação e na horizontalidade dos marcos legislativos para a implantação de infraestrutura, como o Minoru colocou, né, vai ser requerido de forma intensa,
né? E para que a gente consiga ter aí redes funcionando, seja para conexão máquina-máquina, para conexão máquina-pessoa, enfim, todos os tipos de conexão, né? Na medida que, por exemplo, a gente hoje já vê proliferar em assembleias estaduais e municipais regulamentações sobre inteligência artificial, só para dar um exemplo, talvez seja o novo boom para depois das ERBs, né? Fazer uma regulamentação sobre inteligência artificial. O Brasil já tem, né, um desenho de política nacional de inteligência artificial, assim como tem a política para transformação digital, a gente tem os diversos eixos, né, como fazer com que esse setor possa dar uma contribuição efetiva para a reflexão a respeito da necessidade de ter políticas, né, sim, transversais, que permitam uma regulação e atuação estatal, mas, ao mesmo tempo, não varejista, para que a gente consiga ter agilidade e facilidade de investimento nessas áreas, para que a gente consiga, por exemplo, uma empresa entrante que queira entrar no mercado, não precisar imaginar que ela vai ter que ter um fluxo burocrático extremamente intenso para fazer esses investimentos, obter dados e conseguir autorizações para operar no mercado. Então, eu queria começar com o Arthur, ouvindo sua visão, Arthur. Bom, Ana, obrigado pelo questionamento. É muito relevante e provavelmente não tem nenhuma resposta pronta e acabada para ele, mas eu diria que a gente tem que trabalhar com a ideia de cooperação competitiva. Tá? A gente tem na União, né, uma política de dados abertos, essa política ela funciona relativamente, né? Talvez esteja precisando de um impulso, o Ministério da Economia coordena esse projeto, mas o que eu vejo de mais interessante nisso é o que acontece nos estados, né, nas unidades da federação. Há cerca de 3 anos e meio, eu estava conversando com o secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará, e ele estava me dizendo o seguinte: olha, a gente está querendo atrair mais startups aqui para o Ceará, né, desenvolver mais empresas de base informacional, de base tecnológica, e empresas inovadoras. Então, a gente fez uma pesquisa do que era preciso fazer, né, o que valia mais a pena a gente fazer para atrair essa empresa. Se era tax breaks, né, incentivos fiscais, se era construir um polo da infraestrutura de energia elétrica e tal. E eles constataram que a ação com melhor custo-benefício era deixar todos os dados do Estado abertos. Né? Eles entenderam isso há cerca de 3 anos e meio e começaram, né? O Estado, então, começou essa política de abrir os dados, deixar isso à disposição das empresas de qualquer um que queira, a partir desse dado, gerar valor, gerar um produto, gerar um serviço. E com isso, começou-se a desenvolver, então, ainda de maneira incipiente, mas já se começou a desenvolver uma espécie de polo natural de startups. E eu entendo que os estados podem competir em relação a isso. Né? Eu tenho estados que prestam mais atenção nisso e outros menos. Essa é a beleza de uma federação. Eu acho que a gente pode utilizar esse mecanismo a favor de nós mesmos. Eu acho essa ideia bem interessante mesmo, né? Criar um sistema de pontuação aí que permitisse que a gente fizesse, né, essa avaliação e até como grau assim, de atração para o investimento, né? A burocratização ou não, o grau de burocratização ou não, disponibilização de bases de dados sólidas para poder haver uma tomada de decisão e de investimento nesse setor. E aí, trazendo de volta o Baigorre para a conversa, a Anatel tem disponibilizado aí mapas interativos. Acho que sempre foi o sonho de todo mundo, a gente conseguir ter, né, essa visualização. A gente tem aí também uma parceria com o BID, né, para uma ferramenta de crowdsourcing que a gente conseguisse, né, plotar aí toda a infraestrutura, né, para evitar que exijam, por exemplo, investimentos, que eu tenho certeza que tanto, né, o Felipe quanto o Minoro já viram, né, de ter 100 quilômetros de fibra um do lado do outro, sem precisar de jeito nenhum de dobrar aquele investimento, mas às vezes tem 50 quilômetros ali separando um investimento do outro e a gente não sabe, ninguém sabe que já tinha ali, né, uma trilha de fibra passada. Então, ouvir aí do Baigorre como é que ele está enxergando isso, né, como que a Anatel pode, talvez até liderar, né, o número de agentes públicos que precisam cooperar para que a gente consiga ter esse ambiente mais organizado. Baigorre.
Obrigado, Ana. Eu acho que assim, a Anatel já de um tempo vem buscando liderar a discussão sobre a necessidade de ter marcos municipais, locais, mais aderentes à construção de infraestrutura. A Anatel, institucionalmente, desde que saiu a Lei Geral das Antenas, tem feito um trabalho junto às prefeituras para mostrar a necessidade, os impactos positivos quanto a ter marcos legais mais aderentes à conectividade, à necessidade que a população tem. Isso é um desafio, né? Conforme o Arthur colocou, essa é a beleza de ter uma federação, assim, são 5.570 prefeitos, cada um com sua regra, cada um com seus problemas. A gente tem prefeituras muito grandes, como a prefeitura da cidade de São Paulo, que ainda discute uma lei de antenas, ainda tem um problema muito sério de instalação de antenas em São Paulo, que é o coração econômico financeiro do país. Então, você imagina isso se espalhando pelos outros milhares e milhares de municípios que nós temos. Essa questão de transparência de dados é algo que a Anatel está na sua missão institucional, justamente no sentido de ser um repositório de informações para reduzir assimetrias, garantir mais eficiência nos investimentos, assimetria de informação, propriamente dito, mas é sempre um desafio, porque as empresas, na relação com o regulador, ainda são muito ciosas das suas informações. Então, sempre que a gente pede informação um pouco mais detalhada sobre infraestrutura, sobre as redes, isso acende diversos alarmes lá dentro da empresa, de que isso tem sigilo, de que isso tem informação estratégica, que isso é protegido, que isso não pode ser compartilhado, e é sempre essa luta aí para conseguir compartilhar essas informações, mas eu acho que a Anatel tem avançado bem. Agora, eu acho, sinceramente, Luiz, eu acho que o melhor que a Anatel pode fazer para ajudar na conectividade, no avanço da conectividade, na nossa esfera estrita de competência, que é a regulamentação do serviço, vai muito na linha do que o Matsunaga falou. Assim, quando ele elogia, ele fala assim, quando ele agradece a Anatel pelo apoio para as PPPs, na verdade, o que a Anatel fez foi parar de regular, foi parar de criar regra, parar de xaropar, mas foi basicamente isso. Então, assim, exatamente. Eu acho que o maior serviço que a Anatel pode fazer, em muitos serviços, né, o maior serviço que a Anatel pode fazer em várias áreas de telecom, em vários serviços específicos, é simplesmente desregulamentar. Tem coisa que não faz mais sentido, né? Eu sempre vivo levantando essa bandeira lá no Conselho Diretor da Anatel, que tem debates regulamentares que não fazem nem pé nem cabeça. Então, assim, a gente regula, eu sempre uso essa frase, a gente regula o serviço de telefonia fixa com basicamente os mesmos regulamentos, as mesmas regras de 1997. A gente regula o setor do SEAC, que é o TV por assinatura, que agora o Ministério está coordenando o grupo de trabalho para revisão, com as mesmas regras antes da existência do Netflix. Veio o Netflix, veio todos esses streams e as regras do serviço de TV por assinatura são exatamente as mesmas. A gente regula o SMS do mesmo jeito que antes de existir o WhatsApp. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que assim, a Anatel tem um grande trabalho agora, com muita satisfação, chega ao Conselho Diretor a proposta de um projeto chamado de guilhotina regulatória, que é basicamente para guilhotinar diversos entulhos, essa expressão um pouco cômica, mas entulhos regulatórios, coisas que foram sendo colocadas e que não servem mais para nada. E o que mais me deixa mais consternado é que, muitas vezes, esse tipo de conduta não está só na Anatel. A gente vê vários outros discussões de legislações e tal, de problemas, de soluções para problemas que nunca existiram ainda, né? Então, assim, a gente no Brasil, a gente costuma pensar na solução antes do problema existir. Então, a gente fala assim, não, eu tenho uma solução exatamente para esse problema teórico. Existe um problema teórico que ele pode acontecer e eu já tenho uma lei dizendo que é proibido ele de acontecer. E aí você cria toda uma estrutura estatal para garantir que aquela solução esteja bem implementada, sem ter nenhuma certeza se o problema de fato vai aparecer. E aí a gente começa a criar estruturas em cima de estruturas, ineficiências em cima de ineficiências, justamente para tentar controlar um problema que sequer existiu. É a vera máxima da gente cria uma solução para um problema que ainda não existe. E a gente tem a solução em busca de um problema. Eu acho que esse é um problema essa é uma situação que a gente tem na Anatel, acho que é um pouco até da cultura brasileira, né? Sempre que a gente tem um problema na nossa vida pessoal, a gente pensa, cara, tinha que ter uma lei para proibir isso. Como se um pedaço de papel, uma lei fosse mudar a realidade dos fatos. A realidade se impõe. E as leis vêm e vão, e leis não pegam, porque muitas vezes elas não estão aderentes à realidade. Então, eu acho que quanto menos a gente
poder, menos a gente exercer esse fetiche de criar regras para problemas não muito concretos, não muito bem definidos, menos a gente vai atrapalhar o setor, menos a gente vai atrapalhar a conectividade. Acho que esse é meu ponto, e só fazer coro aqui ao que o Matsunaga falou. Eu acho que assim, a melhor coisa que a Anatel pode ajudar em alguns momentos é simplesmente não atrapalhar. Obrigado. Tá certo, Baigorre. Acho que é isso mesmo. A desregulamentação ela pode ser muito favorável. Mas e aí, para isso, trazendo de volta o Valder aqui para a conversa, né, ele colocou aí a questão da transformação digital. Acho que pelo menos nós, por exemplo, enquanto os agentes do ecossistema aí, toda vez que a gente vem com alguma ideia bastante audaciosa, que é a tônica da casa aqui, sempre tem alguém me perguntando, mas pode? Não, pode, se não tem lei dizendo nada é porque pode, né? Não, mas precisa de uma lei dizendo que pode. Precisa, Valder. Essa eu jogo para você. Então, assim, como que o capital responde? Por que os agentes têm essa necessidade, muitas vezes, de ter, talvez, até uma falsa segurança de que, existindo um marco autorizativo prévio, né, ou seja, alguém já tem que ter tido essa ideia brilhante antes de você, para se jogar naquilo ali. Enfim, a gente sabe das dificuldades de investimento no nosso setor, não são triviais, mas como que a gente vai superar aí todos os desafios que a gente precisa para alcançar uma conectividade que permita que diversos setores estejam aí se beneficiando da digitalização, ele pode acontecer com um pouquinho mais de audácia aí dos agentes regulados. Vamos lá. Poder pode, eu não sei se precisa, entendeu? Tem tanta prioridade aí na fila para ser devidamente colocada à frente que ficar criando dificuldade para se fazer necessário também não funciona, né? Agora, é o famoso mentiras sinceras me interessam, né? Ou seja, você quer ou não, né, criar esse tipo de barreira para poder ter controle sobre tudo, entendeu? Nós aqui que ajudamos na alocação do capital, o que a gente quer saber é o seguinte: o que tem disponível e como é que a gente ajuda a viabilizar o que está disponível. Mais uma vez, o governo foi sensacional na hora que ele resolveu digitalizar a economia, e eu vou falar 200 vezes isso, tá? O mero fato de que o cara criou SPED, nota fiscal eletrônica, olha o que aconteceu. Você forçou que empresas se digitalizassem, saíssem do Excel e passassem a ter software de gestão, saíssem de não conseguir mandar nota fiscal online para fazer um carregamento. Isso mudou o jogo, né? Porque ao se conectar, você começou a colocar os legozinhos em cima do Lego maior, você trouxe o módulo, você trouxe formas diferentes de ver o customer experience, de trabalhar o dado e por aí vai. Então, eu acho que tem que voltando ao ponto de tentar levar conectividade aos rincões que precisam, eu estaria eu dedicaria mais tempo, em vez de estar criando regulamentação nova, de fazer um inventário do que existe. Isso assim, para mim é um absurdo gigantesco. Não tem um inventário do que existe, né? Então, assim, o Felipe vai passar rede no Equiprocó do Norte, já tem rede lá, mas ele não sabe que existe. Seja porque a empresa elétrica não reporta, seja porque a empresa de telecom que está lá é muito pequena e não precisa reportar, aonde você tem um desperdício de dinheiro, um desperdício de força muito grande. No outro dia, conversando com o Samuca, eu falei: Samuca, cara, você tem aquele Atlas seu, né, do setor de telecom, das redes de telecom. Ele falou: pô, Valder, não tem nem mais como atualizar, não só o negócio cresceu tanto, mas assim, tem informação que não existe, que não está lá. Então, eu concentraria esforços em fazer esse mapeamento, né? Olha quanta fibra apagada tem por aí que não está sendo usada. Petrobras tem fibra apagada, as elétricas têm fibra apagada, e o que a gente não está metendo a mão nisso e usando isso, né? Eu acho que isso vale essa chamada para falar: poxa, vamos começar a usar as infraestruturas que a gente tem, e não são ruins, pelo contrário, tem algumas que são muito boas, colocar elas para jogar, talvez não estejam na capilaridade que você precise, mas algumas delas são
são infraestrutura muito boas. Então, assim, a questão de regulamentação, eu entendo, ajudo, né, com os PPPs, acho que nós fomos um grande parceiro dessa temática quando a gente foi na Anatel, nos diversos órgãos do governo, tentar carregar essa bandeira para ajudar nessa competição. Mas também eu olho do ponto de vista das teles grandes, eu falo, cara, esses caras aqui também estão indevidamente amarrados e não podem, não precisam estar. Eles carregam um fardo de um legado que se eles pudessem não ter esse fardo, eles estariam talvez mais longe do que estão, não necessariamente na conectividade, mas em outras camadas. Alguns deles batem a nossa porta aqui para falar, Valder, eu estou pensando em ir para outra camada. Eu falo, cara, vamos te ajudar a ir para essa outra camada. Então, regular, eu acho que tem que regular o que você entregou e o que você espera receber de volta, e você ter devidamente isso balizado, quais foram as regras para você operar isso. Mais uma vez, o arcabouço regulatório, ele teve atualizações, mas ele ainda tem muitas coisas que precisam de uma mega atualização, né? Mas, por outro lado, tem aí algum espaço para mais uma vez, fazer o que existe aí, tirar mais leite do que tem aí. Acho que se tem regulamentação importante a ser colocada, imposta ou negociada, é isso. Como é que a gente tira mais leite do que a gente tem? É burrice, sabe? Ficar duplicando rede, é burrice não usar o que tá por aí. Mais uma vez, o capital, por mais abundante que ele esteja para alguns projetos, ele é finito, né? O Felipe gosta de falar isso, né? O meu capital é finito, né? Então, se eu puder fazer algum tipo de acordo para isso, nós aqui, que fazemos a conta do retorno do capital, a gente adora quando tem esse tipo de proposição, tá? A gente compartilha no Facebook da sua visão, Val. Acho que, principalmente sendo uma empresa cujo DNA é dados, né? A gente olha e vê isso, essa necessidade, né? E acho que o poder público aí vai ter um papel fundamental, reconhecendo a dificuldade que o Baigorre bem colocou, dado, enfim, nem todo mundo quer ou, né, disponibilizar, e é um asset, né, por si só, mas a gente precisa conseguir superar, né, os requisitos mínimos para uniformizar aí uma base de dados, né, e conseguir dar esse salto final, principalmente aí levando o debate já para o final com o Felipe e o Minoro, a gente pensar no seguinte, né, a pandemia mostrou para nós, assim, foi assim, um curso intensivo do quanto que a digitalização e a conectividade são importantes para que tudo aconteça, né. As pessoas ficaram aí presas dentro de casa, as empresas muitas fecharam suas portas, o comércio local. Nós, enquanto plataforma, vimos, por exemplo, o comércio eletrônico dentro dos nossos aplicativos, seja Facebook ou Instagram, explodir. A gente tem hoje toda, né, um foco, né, em expansão, né, da possibilidade de uso das plataformas e dos aplicativos para que o comércio se estabeleça. E tem muita gente aí que sobreviveu nessa dinâmica de pandemia, né, dentro dessa lógica de comércio que não exige que você tenha um negócio propriamente estruturado, você consegue criar uma lojinha e vender, né, e usando aí Pix, que foi fundamental e vai ser cada vez mais, e o WhatsApp. Agora, ainda temos gaps de conectividade importantes, inclusive em estados, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde se você sair, né, da capital, você já não vai ter uma conexão tão boa. Então, eu queria ouvir do Minoro e do Felipe nessa reta final aí, quais são as dificuldades objetivas, entendeu? Qual deve ser o foco, né? Partindo desse pressuposto que a gente precisa de uma base de dados sólidos, que a gente já tem aí políticas públicas encaminhando para um ambiente competitivo efetivo, o que está pegando, né? Por que na pandemia a gente conseguiu vislumbrar aí de forma mais concreta esses gargalos de conectividade em estados até que a gente sempre presumiu como perfeitamente conectados, a gente tendo aí essas dificuldades de entregar serviços com boas taxas de qualidade. Qual é a dificuldade na camada de infraestrutura, qual que é a dificuldade na camada de serviço? Então, queria passar a palavra primeiro para o Minoro. Bom, eu perdi aqui uns 2 minutos que eu caí, mas voltei, espero que não tenha falhado nada aí. Bom, acho que antes de mais nada, né, Ana, você comentou bem esse período crítico aí de distanciamento e de isolamento, né? A gente também tem que reconhecer que
o Brasil poderia ter sido bem mais caótico se não fossem esses empreendedores aí, esses PPPs, né, que levaram conectividade a muitos lugares onde assim, era a única alternativa, né, para as pessoas poderem trabalhar de casa, empreender de casa ou fazer algo de dentro de casa, né? O que a gente encontra aqui como empresa de torre querendo subir na cadeia de valores, né, é um pouco do desafio cultural, né, dos empreendedores. Os empreendedores, eles têm esse sucesso e fizeram tudo, fazendo tudo sozinho, né, implantando rede, lançando fibra no poste, cavando buraco, indo instalar na casa do cliente final. E aí existe muito esse conceito, né, principalmente dos empreendedores, na maioria deles, do senso de deter a infraestrutura, né? Então, a partir para um uso de uma rede neutra como a nossa, por exemplo, por mais que a gente explique que seja uma commodity, demora um tempo até esses empreendedores entenderem que, essa infraestrutura ela pode ser compartilhada até para benefício dele, né? Dos custos caíram, dos custos dele próprio caírem, né? Então, acho que a gente tem um pouco desse desafio, mas a gente como Highline, né, e talvez aqui até consertando um pouco da resposta anterior que eu dei, Ana, né, que você perguntou como que a Highline está olhando para ir para o leilão, assim, se eu deixei alguma dúvida, eu queria tirar a dúvida, né? A Highline vai para o leilão, sim. O que a gente está decidindo é como que nós vamos para o leilão, né? Em qual faixa mais específica vamos escolher, né? E por que é difícil escolher, né? Porque hoje acho que o principal papel da Highline no mercado está sendo esse papel de ser aglutinador, né? A gente tem conversado desde operadoras grandes que podem se beneficiar de uma rede neutra até grupos que estão investindo em várias operações, até operações menores, né? Então, o que a gente tem que montar é esse Lego, né, de composições, porque alguns querem operar em cidades muito pequenas, outros querem operar só no mercado de IoT, por exemplo, outros estão olhando para levar redes privadas, né, de 5G. Então, nós estamos olhando como a gente pode compor melhor e, mais do que isso, né, manter a nossa neutralidade, né, porque isso, para a gente, vai ser fundamental. A gente não quer dar criar uma infraestrutura que dê uma vantagem competitiva a algum dos players, né? Isso faz com que a gente deixe de ser neutro e é exatamente o que a gente não quer. Tá? Eu acho que na camada de serviços de aplicações é outro lugar onde a gente vai ter que ter uma plataforma para usar como serviço, né? Porque como essas empresas de banda larga fixa, eles conhecem bem o mundo de banda larga fixa. Quando entra no móvel, como você vai fazer a distribuição desses chips, como você vai ativar esses chips, o portal, né, de planos e ofertas que você tem que ter, tem toda uma complexidade nova. E a gente quer apoiar da melhor forma possível esses empreendedores. Tá? Legal, Minoro, obrigada. Felipe, se você quiser puxar aí já para o final Claro. e fazer essas considerações também, te agradeço. Não, eu acho que todo mundo falou tudo. Eu gostaria de dar 2 pontos aqui que o conselheiro falou. Eu acho que a parte fundamental da gente soltar as amarras que ele estava dizendo, e o exemplo da STFC é um exemplo clássico disso. E para a gente que está fazendo investimento, a gente se depara com 10 empresas com uma licença de STFC, e isso tem que ser uma licença única. Então, tem algumas amarras que são claras que a gente tem que soltar, mas tem muita coisa que já foi feita, né? Especialmente na relação aos dados, e também, como o conselheiro colocou, o que tinha até então, especialmente desses empreendedores, é olhar a Anatel e o governo como sendo um bicho de 7 cabeças. E por isso que esses dados não estão aí hoje. Esses dados não estão aí hoje porque a rede do Brasil, na verdade, eu brinco que a rede do Brasil está inteira swapada já. Todo mundo tem a rede de todo mundo. E aí a gente faz um esforço fenomenal para fazer rede, sei lá, em São Paulo. E aí você olha no Nordeste ou no Norte, tem uma rota chegando só no Norte ou no Pará, o que quer que seja, quando menos 2, e tem 10 rotas na outra ponta. Mas por que isso acontece? Porque esses caras olhavam o órgão regulador como sendo um bicho de 7 cabeças. Isso tem mudado bastante, né? Então a gente tem evoluído, especialmente dos dados, especialmente em fibra, mas tem muita coisa para fazer ainda.
E aí, para responder como é que a gente melhora esse negócio, é simplesmente uma alocação de capital, onde a alocação de capital é eficiente. Onde a alocação do capital é eficiente? Colocar uma quinta rota num lugar que tem 4 rotas, ou a gente abrir uma rota no Nordeste? Ou no Norte, ou o que quer que seja. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar, mas para isso a gente precisa ter dado, precisa ter a alocação de como estão as rotas da rede, e isso também funciona também até para o 5G, tá? 5G é exatamente a mesma coisa, vai precisar da fibra, vai precisar da infra, e a gente tem que ver como é que a gente mapeia esse negócio para dar o retorno de capital. Então isso para mim é fundamental. A gente cresceu a passos largos, mas a gente tem que crescer muito mais se a gente quiser trabalhar um negócio mais firme, tá? Eu acho que é isso, Ana. No fundo, e queria agradecer, já aproveitar e agradecer a todos. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Samuca, Valder, Noro, conselheiro e secretário. Uma honra aqui estar com vocês aqui. E estamos aí, a EB continua crescendo, é o maior player de fibra. A gente acredita em fibra ótica também, a gente acredita em rede, não só assinante, a gente é um bicho um pouco diferente, então a gente tem bastante rede de fibra ótica, e para a gente essa discussão é super válida e super robusta aí, tá? Obrigada, Felipe. Bom, eu acho que é isso, nosso tempo está acabando. Eu acho que a gente teve aí uma discussão bastante interessante. Os pontos para nós, olhando aí de fora, um pouco mais distantes, mas ainda como agente de conectividade, inclusive no Brasil, são esses: a gente ter dados e inteligência para tomar decisões, fazer investimentos, né, e avançar aí na digitalização de todos os setores da economia, ter um ambiente competitivo, dinâmico, que eu acho que o poder público tem se encarregado disso, né, cuidar exclusivamente de regulamentar aquilo que precisa ser regulamentado, e na nossa visão particular do Facebook, eu acho que, ecoando aí as palavras do Baigorre, a questão da atuação pública no acesso e no uso do espectro, com a implementação de bases de dados, de acesso dinâmico, né, ela vai ser vital. O espectro é recurso escasso, não vai dar para todo mundo usar, então é preciso facilitar que diversos players tenham acesso a isso, seja através de espectro não licenciado, com essa decisão fantástica que o Brasil deu de exemplo para o mundo aí, de alocação de 1.200 MHz para uso não licenciado na faixa de 6 GB, que vai permitir um número absurdo de aplicações de realidade virtual e realidade aumentada, dinamizando o mercado de conectividade e, enfim, em geral, no território brasileiro. Né, ou seja, efetivamente, através da facilitação e da devida remuneração de quem fez o investimento na compra do espectro. Né? Acho que o uso, por exemplo, em caráter secundário, né, de forma dinamizada, com alocação rápida, né, e automatizada, ele pode permitir que haja um efetivo ganho de capital para quem fez a aquisição, né, como vai permitir que quem ainda está sem espectro possa fazer um uso temporário daquilo de uma forma segura e prática. Então, eu acho que desregulamentar deve ser a tônica para a maior parte dos assuntos que a gente tem colocados aí. A Anatel tem essa tarefa hercúlea, é muito regulamento para rever e revogar, né, e permitir com que os investimentos sejam feitos de forma oportuna, e revisando, por exemplo, leis como a lei do SEAC, né, que impede efetivo investimento de muitos grupos nesse setor de infraestrutura. Queria só fazer uma chamada final, agradecendo a todos a participação, agradecendo o Ministério, Arthur, a Anatel, Baigorre, né, o Valder, o Felipe e o Minoro, para saber se alguém quer fazer algum comentário final, alguma palavra final, se não, a gente finalizar aí o painel aqui, o workshop, né, com essa tônica de que, com esses players diferentes e novos aí, a gente pretende efetivamente contribuir para o incremento do ambiente de conectividade brasileira junto com as prestadoras de grande porte. Alguém tem algum comentário? Não? Só então agradeço. Isso. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez, Arthur, Baigorre, Valder, Noro, Felipe. Obrigado, Ana. E vamos para a próxima aí, tá bom? Obrigada aí a Conexis, e sucesso até o final do evento, gente. Falou, pessoal, até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou, até mais.